Falando de mercado, né, Mauro César Pereira, só se falou ontem nas redes sociais, né, foi até Trending Topics, essa negociação, esse interesse da nova diretoria do Flamengo no Roger Guedes, né? O Roger Guedes, que está no Al Rayyan, hoje tira aí pelo menos uns 4 milhões de reais por mês em salário. Vale deixar isso claro. Ele ganhava cerca de 1,5 milhão no Corinthians e foi embora. 1,5 milhão por mês. Foi embora para ganhar ali entre 4 e 5 milhões de reais por mês no futebol do Catar. Tem sim, Mauro, você apurou, você tem alguma informação? Realmente há um interesse, né, da gestão do BAP no Roger Guedes para ser esse substituto do Gabigol? Vale a gente deixar claro também, Felipe Luiz queria um jogador que se encaixasse na sua forma de jogar, queria um jogador que pudesse jogar em mais posições, e é o caso do Roger Guedes, Mauro. Cara, é difícil falar sobre isso porque os colegas dão a notícia, né? E, assim, mas eu não sei nada de Roger Guedes e o que eu sei é que o Flamengo não vai fazer nesse primeiro momento nenhum investimento, vai dar nenhum passo até tomar conhecimento de toda a situação financeira do clube. Tá? O que a diretoria nova quer é uma transição. O que seria a transição? Nas próximas semanas, que dia 18 tem a cerimônia de posse, mas a posse para valer no primeiro dia útil do ano que vem, dia 2 de janeiro. Antes disso, a nova diretoria não tem acesso aos documentos, aos compromissos que o Flamengo tem, aos números, a questão para esmiuçar a parte financeira do Flamengo, né? E quais são os compromissos assumidos em detalhes no estádio, essa coisa toda. Então não vai fazer nenhum movimento de contratar um jogador caro, pagando multa, não vai fazer. Não faz sentido. Se fizer, vai ser um absurdo. O Flamengo não tem nenhum diretor esportivo, gente. Está acertando com o Boto, mas o Boto não chegou ainda, deve chegar, se chegar no final do ano. Não houve nem tempo de alguém conversar com o Felipe Luiz para saber o que ele acha do jogador em questão. Então, assim, eu não quero aqui ficar analisando o trabalho de ninguém, que dá a notícia, a responsabilidade de quem dá, mas eu desconheço completamente qualquer coisa nesse sentido. Não estou dizendo que é mentira. Eu não conheço nada, não sei nada sobre isso, não tem nada a falar sobre isso. O que eu tenho para falar é o seguinte: o Flamengo não vai fazer um investimento, pelo menos essa é a ideia inicial, tá? Pesado, ou qualquer investida arrojada, como fez várias esse ano. Alcaraz, o mais caro jogador já contratado, De La Cruz contratado à vista, mais o Vinha, né, que foi contratado lá fora, o Plata, pagando multa rescisória. Não vai fazer nenhum movimento até entender o que está acontecendo lá dentro do clube. E para isso eles têm que ter acesso a toda a documentação. O presidente ainda é o Landim. Se o Landim fizer a transição, ele vai pegar os seus diretores, os seus, digamos assim, líderes em diferentes áreas e vai abrir. Olha, está aqui os documentos, aqui é o estádio, isso aqui são jogadores contratados, esses outros compromissos que o clube tem aqui para pagar. E aí vai ter uma noção mais clara do que vai acontecer. Aí pode pensar, bem, o que podemos gastar? De que maneira? O que eu acredito é que o Flamengo, depois que tiver montado seu departamento de futebol, que o novo diretor esportivo tenha contato com o técnico, com a nova diretoria, se pessoas conversem, o Flamengo busca o quê? Jogadores livres no mercado, jogadores em final de contrato, jogadores mais acessíveis, que você traz, como veio o Alexandre. Pelo salário, Michael, pelo salário alto? É alto, mas não tem multa rescisória. E aí, se você abre mão de um Gabriel, você abre um espaço na sua folha, de repente, para pagar um outro jogador bom. Isso é factível, isso é viável, isso pode acontecer. Agora, chegar cacifando uma multa alta, arrancando o jogador do mercado onde ele ganha muito dinheiro, eu acho isso, nesse momento, pelo que eu sei, não vai acontecer. E acho que se acontecer, seria uma irresponsabilidade, seria um péssimo começo de gestão do BAP. Acho que ele não vai fazer essa loucura, que é você não ter nem noção de qual o tamanho do buraco. Gente, o Flamengo vai ter que construir um estádio, isso é um compromisso assumido, não tem como voltar atrás. Tem que fazer descontaminação do terreno, não se sabe quanto vai custar. Como é que alguém vai falar em contratar um jogador que está no mercado onde ele ganha super bem, que não vai sair de graça, se fosse o caso? Seria uma loucura esse negócio. Primeiro tem que tomar pé da situação financeira do clube, que não é ruim, mas qual a situação financeira com relação aos compromissos assumidos? O Alcaraz não está pago, o Plata não está pago, o Vinha não está pago. Ah, então não é que deu calote, são compromissos que vão vencer. É que nem você comprar uma televisão de 80 mil polegadas em 12 prestações. Você vai ter que pagar 12 prestações. Você tem um compromisso mensal de todo mês pagar. Você compra um carro e você vai pagar 3 mil reais por mês a prestação do carro. Você todo mês sabe que do seu orçamento vai sair 3 mil reais para pagar a prestação do carro. Então você compra um jogador, você sabe que daqui a tantos meses tem uma parcela, depois tem outra e depois tem outra.
Então, aí é essa a situação. E isso só vai ter conhecimento completo depois de algum tempo, tendo acesso a toda a documentação. Tudo. E o estádio é um compromisso de muito dinheiro, que envolve não só a obra, licença, descontaminação do terreno, como viabilizar esse projeto. Uma coisa importante, tudo que o Landim falava, pode esquecer. Não, aqui só vai ter futebol. Você conversa com pessoas da chapa do BAP, elas não falam que só vai ter futebol. Elas falam, não sabemos qual vai ser o modelo ainda, isso vai ter que ser definido quando a gente entender qual é a situação real e aí pensar no que vai fazer. Então, amanhã pode ser que essa nova direção concorde com uma parceria para construir o estádio, por exemplo, parecido com a do Palmeiras, igual ao do Palmeiras, não sei, mas é possível. Surgindo uma oportunidade ou buscando-a, é possível que aconteça. Ah, mas o Flamengo falou o que falou, foi o Landim, ele não é mais o Flamengo, não será mais a partir do dia 1º de janeiro. E aí a nova direção pode ter uma postura completamente diferente com relação ao estádio, com relação ao projeto, com relação a tudo. Agora, o compromisso está assumido. O compromisso assumido por um presidente, o outro vai ter que honrar, porque o documento está assinado. Foi feita uma desapropriação para a construção de um estádio. O Flamengo assumiu esse compromisso. Ele falou, ganhou a licitação. E pagou mais do que vale o terreno, segundo a própria perícia. A perícia avaliou no valor, o Flamengo pagou até mais para eliminar qualquer polêmica com a Caixa. Essa brincadeira sai a 170 milhões. Sairá, ao final, que esse complemento é pago parceladamente. É o outro compromisso financeiro. Então, quando os caras tomarem pé, eles vão ver tudo como está. Aí eles podem pensar, e o elenco? Precisamos de um centroavante. Quanto podemos investir? Podemos investir? Sim ou não? Pagando multa? Digamos que não tem dinheiro para isso agora, isso não é prioridade. Vamos buscar, então, um jogador que esteja em fim de contrato, um jogador livre, um jogador emprestado. O Flamengo não tentou o David Washington, quase trouxe, lá do Chelsea. Estou citando aqui um nome, não é para fazer lobby por ele, mas para lembrar um nome de um jogador nessa situação. De repente você retoma contato com o Chelsea, você traz esse centroavante. Mas aí o Felipe Luiz pensa o que a respeito? Vai ter a participação dele. O novo diretor esportivo, sendo o José Boto. O que ele pensa? Essas pessoas vão ter que conversar. Não houve tempo de nada, gente. O cara foi eleito às 10 da noite de segunda-feira. Hoje, agora são 12h40 de quarta-feira. Tem nem 48 horas, tem um dia e meio que o cara foi eleito. Evidentemente, não há tempo para você fazer esse tipo de movimento. E essas coisas não são assim tão simples. Então, acho que o assunto do Flamengo para mim hoje é esse. O Landim deveria, pelo bem do clube, fazer a transição imediatamente para a nova gestão. Não é porque o BAP ganhou, fosse o Maurício Gomes de Matos, é a mesma coisa. Porque aí você já começa a abrir lá os documentos para que os novos responsáveis pelo clube possam analisar, esmiuçar, entender, e aí você vai tomar todas as decisões e seguir em frente. Porque as pessoas falam como se assim, o Flamengo tem muito dinheiro, como se... Não, tem muito dinheiro, tem. O clube tem dinheiro, o clube tem uma situação financeira excelente, mas ele está assumindo um compromisso que é significativo. Imagina um cara que ganha muito bem, que faz uma aplicação no banco, tem um dinheiro bom no banco, e um dia ele resolve comprar um terreno para construir uma casa na praia. E essa casa na praia é um projeto ousado, uma casa bonita, com piscina, com sauna, campo de futebol e tal, né? Isso vai consumir uma grana. Como é que ele vai fazer? Ele vai pegar um empréstimo? O salário dele cobre isso? Ele vai vender uma propriedade que ele tem algum outro ativo para transformar em dinheiro? Como é que ele vai fazer? A vida do cara muda. O cara tinha dinheiro guardado e sobra todo mês no caixa diante de uma ótima remuneração. Quando ele resolve fazer a casa, ele limpa praticamente esse caixa, compra o terreno. E aí ele tem que fazer a obra. De onde vai sair essa grana? A vida desse cara mudou, não mudou? Mudou. O que ele gastava sem preocupação não pode gastar mais. Agora tem que administrar melhor. Esse é o Flamengo. O Flamengo vai construir o estádio. Ok. E não tem mais volta. E não teria nem sentido, né? Agora não queremos mais construir, digamos que fosse possível. Fica com o terreno. Vai ficar lá parado. Faz o quê com aquilo? Ninguém quer aquele terreno, gente. Está abandonado há um tempão, o terreno não serve para nada. Vai servir no momento que o Flamengo fizer um estádio de futebol ali. E aí vem o grande desafio, que é gerar receita para isso. E acho importante que essa nova gestão esteja aberta a todas as possibilidades, inclusive de uma parceria. Ah, mas vai ter show, não vai poder joga no Maracanã. O Flamengo ainda tem esse luxo, teria o Maracanã como plano B, para as pessoas entenderem. A concessão é de 20 anos do Maracanã, Flamengo e Fluminense. O estádio ficaria pronto em 5, 6 anos. Digamos que fique pronto em 6 anos. O Flamengo teria mais 14 anos com os dois estádios à sua disposição. Então, se tem um show do Iron Maiden, como teve no Allianz Parque no final de semana, no estádio do Flamengo, sexta, sábado, domingo, digamos, sexta e sábado, como foi aqui em São Paulo, o Flamengo joga no Maracanã. Ah, mas o gramado. Hoje em dia existe como você programar a troca de gramado em pouco tempo. Até porque esses shows são marcados com larga antecedência. Então, a empresa que cuida do gramado, ela vai colocar o gramado novo ali em poucas horas, em poucos dias.
E se precisar de um tempo, você joga no Maracanã. O Flamengo vai ter esse luxo, como o Palmeiras tinha no começo. Antes de fazerem o que fizeram com o Pacaembu, que foi totalmente descaracterizado, derrubaram o tobogã, acabaram com tudo, grama sintética, um horror, vai ficar aquilo lá, na minha opinião, era um estádio tão legal, né, mas mexeram em tudo lá, enfim, nunca fica pronto, né, ia ficar pronto em janeiro desse ano, já estamos em dezembro, e até hoje não teve nada lá no Pacaembu, jogo nenhum, não teve nada, o Santos vai jogar lá, né, mas a capacidade diminuiu, o estádio já está bem diferente. Quando era o Pacaembu raiz, era ótimo, porque o Palmeiras saía do Allianz Parque, jogava no Pacaembu a poucos quilômetros dali, um estádio que toda a torcida aqui de São Paulo conhece e gosta muito, que era um estádio sensacional, né? E não pagava nem aluguel do estádio, que no acordo, né, a própria W Torre, no caso, ela cobre essa despesa quando o Palmeiras tem que sair. Quando o Pacaembu entra em reforma, aí ele fica nessa situação, foi para Barueri, não gostaram, vai para Campinas, a 100 quilômetros daqui. O Flamengo sairia do estádio dele, no gasômetro, para jogar no Maracanã, que fica a poucos quilômetros daquele local, não é longe não. O torcedor, nenhuma dificuldade, ele frequenta o Maracanã desde 1950. Então o Flamengo tem que pensar em todas as possibilidades. Esse é o ponto-chave hoje. Para mim, a pauta do Flamengo é essa, o assunto prioritário é esse, o estádio e a questão financeira, como ajustar. O resto vem depois. O elenco é forte, o elenco é bom. Acho até que dá para se virar sem outro centroavante, sem o Gabriel. O Flamengo jogou bem sem ele. Foi campeão da Copa do Brasil no último jogo, ele nem jogou bem o primeiro jogo, fez 2 gols. Mas você pegar várias partidas, contra o Corinthians, ele sai. O Bruno Henrique é expulso, ele sai, substituído, entra um zagueiro, o Flamengo joga bem, sustenta 0-0. O Flamengo fez bons jogos com o Felipe Luiz sem depender do Gabriel. E o Flamengo tem vários atacantes, ele conhece bem a base, o Carioca vai ser uma oportunidade, quem sabe, de testar um menino daqueles e ver se tem condições de assumir uma função. Sabe, o Lohan pode ser testado como centroavante, já foi lá no sub-15, sub-17, já jogou mais avançado. Tem o Felipe Tereza, que é um garoto que entrou já e fez gol. Tem o Guilherme, que é o meia, que já jogou e fez gol também, o profissional. Então o Felipe conhece essa garotada e conhece bem. Acho que é o momento de olhar para isso e, claro, olhar o mercado. Agora, contratações milionárias seria uma inconsequência absurda. O BAP nem assumiu e já partiu para uma contratação de jogador caro, comprometendo receita, sem saber nem qual é o raio-x real do que acontece dentro do Flamengo. Então eu, sinceramente, não creio que aconteça nenhuma contratação dessas. Acho que o torcedor tem que ficar mais calminho, parar com esse frenesi maluco de mercado da bola, que é uma coisa insuportável muitas vezes, e entender que o Flamengo tem um elenco bom e já em janeiro vai ter 2 reforços, entre aspas. O Cebolinha volta e o Arrasca volta. Mais adiante volta o Pedro, vai demorar mais tempo o Vinha também. Mas você vê, o Felipe Luiz tem toda essa rapaziada à sua disposição. Vai ter o Arrascaeta voltando de uma cirurgia, então a gente presume que em melhores condições, e o Cebolinha, que ele nem treinou o Cebolinha ainda. E voltou agora o Luiz Araújo, com quem ele nem contou só agora esses 2 últimos jogos. Olha só os reforços que ele vai ganhar. Luiz Araújo, Cebolinha e o Arrascaeta em melhores condições. Pô, não tá bom? Caramba, gente. Pelo amor de Deus, aí fica essa coisa, tem que contratar A, B, C. Pô, para com isso. Pelo amor de Deus. Então é uma informação aí do Mauro César Pereira, né, que essa gestão não vai chegar gastando muito em reforços. Que eles vão analisar primeiro o caixa do Flamengo, tem muitos compromissos a serem pagos. Mauro, só para deixar claro, você acha que vai ser uma gestão que vai gastar bem menos em reforço do que a gestão Landim, ao longo de todo o processo, ou não, só agora? Não, no primeiro momento não vai gastar, porque acho que nem há condições, né? Agora, no futuro a gente não sabe. Digamos que o Flamengo consiga, a questão do estádio, o Flamengo consiga uma ótima solução. Consegue uma parceria com alguma empresa, com algumas empresas, e ele viabiliza aí, essas empresas vão fazer um aporte muito elevado, vão viabilizar a obra, o Flamengo não vai ter que botar dinheiro como não botou o Palmeiras, vai colocar muito menos do que construindo sozinho esse estádio. O Flamengo fica com uma folga financeira, que o orçamento do Flamengo projetado também é muito elevado. E o faturamento vai continuar alto, não tenha dúvida disso. Aí pode ser que o Flamengo possa fazer contratações assim, mas nesse momento não precisa e não tem cabimento, não faz sentido. O Flamengo trouxe o jogador mais caro da sua história, que é o Alcaraz, que nem se adaptou, gente. É outro que a gente pode chamar até de um provável reforço. Esse rapaz, quando entrar em ritmo, tiver adaptado, não tiver tão afoito, ele vai ajudar. É novo, né, Mauro? Acabou de fazer 22 anos. 22 anos. Acabou de fazer. O De La Cruz teve uma temporada aquém, mas vai ser uma segunda temporada, com preparação, com pré-temporada, que ele mal teve. Porque o campeonato, o futebol na Argentina, ano passado, o último jogo dele foi já no finalzinho do ano. Que teve lá uma espécie de Supercopa que eles disputam lá, né? Torneio, outro campeão de um torneio com outro e tal. Jogaram, ganharam, se despediu do River sendo homenageado, campeão, levantou um troféu. Semanas depois estava jogando o Campeonato Carioca.
Então agora ele vai ter férias, vai ter toda a preparação adequada, vai voltar. A tendência é o De La Cruz render mais, jogar mais, e não jogar tão mal como o domingo, que ele errou um passe primário que gerou a jogada do segundo gol do Vitória, inclusive. Então o Flamengo tem reforços, entre aspas, dentro do elenco. Alcaraz, De La Cruz, Arrascaeta voltando de uma cirurgia, todos esperam que já numa condição física melhor. Cebolinha voltando de lesão, o Luiz Araújo acabou de voltar de lesão. Só esse tem 5 jogadores, cara. 5. O Lohan, que é um jogador pedra bruta, que tem que ser lapidado, cabecinha mais no lugar, né? Participar mais do jogo sem bola, pode ser um jogador importante, quem sabe, no ano que vem, se o Felipe tiver a capacidade de ele colaborar, claro, para ser mais útil. O Matheus Gonçalves cresceu no final agora da temporada, o jogador já de um pouco mais rodagem, já foi emprestado para o Bragantino, já voltou. Então tem várias opções, cara. Eu acho assim absurdo como é que as pessoas ficam nessa loucura de ter que contratar alguém. Não tem menor cabimento. Menor cabimento. E o técnico, nesse curto período, mostrou enorme capacidade de utilização desses jogadores. É um início muito surpreendente do Felipe Luiz. Ele dá toda a pinta de que vai ser um cara de ponta. Eu até acho o seguinte, se ele for aquilo que a gente está imaginando, não demora, o Flamengo vai sofrer concorrência lá de fora, cara. É um jogador de carreira internacional, ele é conhecido lá fora. O Simeone, que está lá há quanto? 12 anos, né? Mais ou menos 12 anos, até né? mais, talvez. Até mais. Ele treinava o Racing, cara. E não deu certo. Aí ele foi para o Atlético de Madrid e virou uma lenda viva do Atlético de Madrid. Já bem mais pago do mundo. Pois é, o Simeone. Então, eu acho que o Felipe Luiz, se ele for bem no Flamengo, ele é um cara que vai chamar a atenção de clubes europeus, porque ele é muito conhecido lá. Ele jogou no Chelsea, ele jogou no Atlético de Madrid há muito tempo. Então, é um cara que tem uma história lá. Final de Champions, campeão espanhol, campeão inglês, Copa do Mundo. Isso, as informações chegam. Então, sabe, o Flamengo tem uma perspectiva muito boa. E, claro, ele já falou que ele quer um centroavante com determinadas características. Aí eu acho que a questão, está tão na moda falar em scout, né? Então, que se observe o mercado, que se identifique os jogadores com tal perfil para atender essa demanda, se for o caso, e busque jogadores mais acessíveis. Como eu falei, como foi o caso agora do Michael e do Alexandre, que você está trazendo jogadores que você não paga a multa rescisória. Então, se você tem uma capacidade de absorver esses jogadores dentro da sua folha de pagamento, ok. E a folha de pagamento do Flamengo, com a saída do Gabriel, já tem uma aliviada, né? E com a possibilidade, talvez, para Davi Luiz vai ficar, a gente não sabe. Se bem que já entraram jogadores ocupando também espaço na folha, no caso desses dois que eu citei, né? Então, aí, tudo isso, eles vão ter que fazer os cálculos e ver qual o tamanho da folha, o que dá para absorver, se tem que dispensar jogador. Nada disso foi feito ainda, nada disso. E o elenco é muito bom, o elenco é ótimo, e sendo bem gerido, tem tudo para render ainda mais. E, claro, pode acontecer da necessidade de contratar. Digamos que o Wesley tem uma nova proposta nessa janela, digamos. Eu não sei se vai ter, porque a janela para valer é no meio do ano. Essa agora é uma janela mais de ajuste do mercado para os times da Europa. Digamos que ele tem uma proposta sedutora e o Flamengo vende o Wesley. Vai ter que buscar um lateral. Mas vai ter grana para contratar um lateral caro? Aí o pessoal fala, tragam o Montiel. Toda hora fala, tragam o Montiel, né? Parece que o Montiel é o novo Carlos Alberto hoje, Leandro. Tragam o Montiel. O Montiel vai custar o quê? Uns 10 milhões de euros? 8 milhões de euros? Não é assim, cara, sabe? E vai ver quanto que está o euro, quanto está o dólar. Dá uma olhadinha lá. Esse é um outro problema também. A variação cambial nos últimos tempos, nos últimos meses, agora semanas, né? A moeda estrangeira se valorizou perante o real. O Flamengo tendo compromissos que tem que pagar indexado ao euro, ficou mais caro. Nada disso os caras sabem ainda, tá? Eu falei com gente assim, os caras que estão ali do lado do BAP, e eles falam, cara, a gente não sabe ainda. A gente precisa tomar conhecimento. E são taxativos. Qualquer passo agora não vai ser dado, não faz sentido. A gente tem que entender o que está acontecendo. É claro que tem gente que fala, o Rodrigo Tostes apoiou o BAP, ele estava há poucos meses na administração do Landim. É verdade, ele era o vice de finanças. Mas ele saiu, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Os compromissos do estádio, essas contratações caras que foram feitas, ele não estava mais lá. Então, uma coisa é saber quanto custou o jogador, a outra é você ter acesso aos documentos todos, Leixões. Hoje apareceu um vídeo na internet de um jornalista português falando que o Flamengo já se comprometeu, já fez investimento no Leixões. Ninguém sabe o que é isso, que assinou algum papel, o Flamengo se comprometeu, ou foi alguém que era do Flamengo. Não sabe ainda. Então, tem aí uma série de gavetas a serem abertas, onde documentos vão aparecer. Não estou dizendo que tem nenhuma irregularidade não, tá, gente? Para não entenderem mal. Estou dizendo que os caras não sabem qual é a real situação. Temos que pagar isso, pagar aquilo, vence há tantos meses, isso aqui custa tanto, tudo o estádio vai gerar essa despesa. O caso da descontaminação, não se sabe quanto vai custar. Fizeram estimativas iniciais, mas sem base em nada. Em nada. Agora que a gente vai saber quanto vai custar descontaminar o terreno.
Então, é mais uma despesa. Então, o clube tem que estabelecer as suas prioridades. Simples assim.